Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Estamos trazendo os tópicos do livro de Daniel. Estamos estudando e à medida em que a gente vai aprendendo, a gente traz apenas os tópicos. Quando a gente estuda esse livro de Daniel, a gente aprende muito, além do temor que a gente adquire. Essas experiências que Daniel teve com Deus, os segredos da comunhão com Deus que Daniel teve, e por ter um espírito excelente. Então, nós estamos nesse mesmo caminho, também querendo ter experiências com Deus para que Ele revele cada vez mais seus segredos e a gente ter um espírito excelente. Muito bem, nós vamos para o capítulo 7. Antes, porém, dê um joinha e inscreva-se. Ative o sino do YouTube e compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam aprender. Muito bem, o capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Daniel, a gente já percebe aqui de que o livro de Daniel ele é fora, né? Assim, da cronologia. Aqui o capítulo 7 já sai fora da cronologia. Porque está dizendo assim: no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, esse sonho que ele teve foi lá atrás, no primeiro ano de Belsassar. Se a gente seguir a ordem cronológica dos acontecimentos dos tempos, nós aqui estamos já numa era, num tempo de Medo-Persas, do Império Medo-Persas. Porém, o sonho que ele teve foi no primeiro ano de Belsassar. E aqui ele começa a relatar o sonho. Falou Daniel e disse, no versículo 2... Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar, quando 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então são pontos que a gente tem que atentar, né? Tudo vindo do mar. No versículo 4, o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiam outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos os tronos
E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. E então ele continua contando o sonho. Aqui entra muito mistério. E no versículo 15, ele diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro em mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Agora entenda, pelo fato de Daniel ter esse espírito excelente, esse relacionamento íntimo com Deus, essa confiança e fé e integridade, Deus revela para ele. Deus mostra de que esses 4 animais grandes aí são representados pelos líderes, pelos reis, representam os líderes dos 4 grandes impérios mundiais, e faz a gente voltar para o capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, quando ele sonha com a estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pés de ferro misturado com barro, e a pedra que desce da montanha e derruba essa estátua. Então faz a gente entender o seguinte: no capítulo 2 a gente vê esse futuro um pouco de longe, Nabucodonosor que teve o sonho. Aqui no capítulo 7 a gente está vendo mais próximo que esses 4 animais, esse sonho é a mesma coisa do sonho de Nabucodonosor. E essa interpretação que o anjo está dando para Daniel, e que já está no período de Medo-Persas. Então já passou Babilônia, nesse período aqui, está Medo-Persas, agora vai vir o período do bronze, que é a Grécia, que para os nossos dias, nosso tempo, já passou, e é aí onde a gente quer dar mais ênfase, justamente no 4º animal, que é esse período que nós estamos vivendo, que foi o que mais perturbou Daniel, foi o 4º animal, porque os outros ele podia definir, o leão pôde definir o urso, e pôde definir o leopardo, Grécia, Então, leão, Babilônia, urso, Medo-Persas, e leopardo, Grécia. Mas o 4º animal, ele não conseguia distinguir que tipo de animal, porque tinha boca de leão, porque tinha corpo de leopardo. A gente vê ele descrevendo, o próprio João, no Apocalipse, descrevendo lá na besta essa mistura aqui que ele vê no 4º animal, dos 4 animais. Se a gente olhar num ponto de vista da estátua do capítulo 2, e se a gente for imaginar, pensar em que altura estamos, em que nível estamos, então nós estamos nessa mistura do ferro com barro, que já passou, estamos nas pontas dos dedos da estátua, certo? No finalzinho dela. Por isso que nós estamos esperando, baseado nesse gráfico, nós estamos esperando muito próximo à vinda de Cristo. Se a gente se for basear nesses animais, nesse sonho, nessa visão do capítulo 7, então o período do leão já passou, que é Babilônia, já passou o leopardo, já passou o urso, e também já passou essa besta, esse 4º animal, que é Roma, e que nós estamos agora nos detalhes quando nasce esse chifre pequeno, que esse chifre pequeno aponta
para o anticristo. Esse ancião de dias faz uma referência a Deus como juiz. Esse anticristo chegará ao poder conquistando 3 das 10 nações, blasfemando contra Deus, de alguma forma, alterando os tempos, alterando as leis, tudo para que venha promover a programação do anticristo. A gente vê que esse capítulo 7 do livro de Daniel, ele é um mapa escatológico, cheio de mistérios, cheios de simbologia, e é por isso que o Senhor Jesus, ele disse que quem lê, entenda, quer dizer, procure ler e entender. Então seria muito bom, amigos, a gente entender sobre esse capítulo 7. Eu já entendo muita coisa desse capítulo 7, não tudo, mas já foi me revelado muitas coisas, e eu não tenho tempo para falar tudo aqui nesse vídeo. Mas Jesus, ele disse, quem lê, entenda. E eu estou trazendo esses tópicos justamente para poder você saber o caminho de como adquirir um espírito excelente. Que se você tiver o Espírito de Deus em você e você se esforçar e buscar entender, ele vai revelar para você, que foi justamente o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele ficou como louco, mas ele orou, buscava, fez sua parte e ele conseguiu entender do que estava acontecendo e do que iria acontecer. Como nós também, os servos de Deus, também sabemos o que aconteceu no tempo de Daniel, no tempo da cabeça de leão, na cabeça de ouro que era o leão, no peito de prata que é o urso, no tempo do bronze que é o leopardo, e nesse tempo final que é o quarto animal, que é as canelas de ferro misturado com barro, que é o quarto animal e seus detalhes, dos chifres que caem, do chifre pequeno que nasce. Tudo isso tem um significado e está apontando para o final dos tempos. Então que Deus nos dê um espírito excelente para que nós possamos entender os seus mistérios. Então, para que nós possamos realizar a oração, ele teve esse sonho, esse tipo de visão de 4 animais, que era o leão representando a Babilônia, que era o urso representando Medo-Persas, o leopardo representando a Grécia, e esse 4º animal que ele não conseguiu definir e que estava muito distante para acontecer. Pois de Daniel até nos dias de hoje que estamos vivendo, que são os detalhes do 4º animal, a gente tem aí há cerca de 2.500 anos. E eu gostaria de terminar mostrando para você esse versículo 28, quando ele diz assim: aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. No nosso caso hoje, a gente tem que aprender, estudar e aprender buscando essa revelação divina para nós, não para guardar somente, mas além de guardar para nós, pregar e ensinar para a igreja, para o povo, que o tempo chegou, está muito próximo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, meu Deus, de que o Senhor nos dê um espírito excelente, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, sermos dignos de receber essas revelações, esses entendimentos, meu Pai. Abençoe cada pessoa que está nesse canal, os nomes que estão escritos nesses comentários, meu Pai, essa pessoa que recebe esse vídeo, esse estudo, esses tópicos do estudo de Daniel, essa pessoa, meu Deus, que está nessa lista de transmissão dos seus amigos, esses que estão no grupo da família, que recebe esta oração, eu
eu apresento cada um agora e peço para o Senhor que o Senhor lhe dê sabedoria. Vamos entregar nossa família na mão de Deus, amigos. Entrega a sua aí. Você pode até continuar orando. Eu vou continuar orando aqui e entregando nas mãos de Deus. Toma, meu Deus, minha vida, minha família, meu Pai, toda a minha família, minha esposa, meus filhos, netos, toda a minha casa. Tome nas tuas mãos, meu Deus, e abençoe, meu Pai, para que nós estejamos preparados, meu Deus, para tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amigos, dê um joinha aí quem não deu, se inscreva quem não é inscrito e ative o sino e compartilhe com os amigos esse tópico do estudo do capítulo 7. Deus abençoe e até o próximo vídeo.